Girano, sou o presidente do DAOC e hoje a gente tem a honra e a felicidade de ter aqui com a gente o presidente do Clube da Engenharia, professor Pedro Celestino. E aí, para apresentar um pouco para vocês a temática que o Pedro vai abordar aqui com vocês, ele vai tratar um pouco sobre soberania nacional, desenvolvimento tecnológico no país e a engenharia na política como um todo, e apresentar para vocês o clube também. Ali no hall da engenharia existe um quiosque que a gente montou do clube para vocês conhecerem um pouco mais as DTEs, que são as diretorias técnicas que existem, e se vocês quiserem fazerem a filiação do clube, a filiação é gratuita e possibilita que vocês tenham acesso a todas as atividades que o clube promove, como palestras, workshops e outras atividades que são desenvolvidas lá na sede, no centro do Rio de Janeiro. Então eu gostaria de chamar aqui à mesa o presidente do Clube da Engenharia, Pedro Celestino. Bom dia a todas e todos. É uma satisfação poder conversar com vocês que vão segurar o bastão nas próximas décadas. O que eu tinha a fazer, já fiz. A engenharia é uma atividade intelectual, essencialmente intelectual. E até o século XIX, até a Revolução Industrial, a atividade da engenharia era uma atividade que se confundia a uma única pessoa. Pensava, concebia, projetava, executava e usava. Para fazer um machado, tem engenharia. Para fazer a roda, tem engenharia. Para fazer qualquer coisa, tem engenharia desde que o mundo é mundo. A Revolução Industrial fez com que as atividades deixassem de ser concentradas em determinadas pessoas. Os inventores. As atividades foram se sofisticando e, com isso, surgiu a engenharia tal como é hoje conhecida. Por quê? Passou a se dividir as diferentes fases entre conceber, pensar e fazer. Assim, a engenharia passou a se dividir em engenharia de projeto, engenharia de construção, engenharia de montagem e engenharia de gestão, de uso daquilo que foi feito. E veio se sofisticando atividades da sociedade. A revolução científico-técnica fez com que o homem, nos últimos 70 anos, na minha geração, se desenvolvesse mais do que em todo o período anterior, desde que o homem apareceu na Terra até os anos 50 do século passado. A humanidade chegou a um estágio de desenvolvimento. Dos anos 50 do século passado para hoje, a humanidade se desenvolveu mais do que em todo o período anterior. É fantástico isso. Hoje já não se fala mais de inventores. São equipes impessoais que inventam. Quem inventou o telefone celular, por exemplo? Ninguém sabe. Mas todo mundo sabe quem inventou o rádio. Marconi. Quem inventou a lâmpada elétrica? Thomas Edison. Por aí vai. Vocês aprenderam no ginásio e no ensino médio quem eram os inventores. Hoje continua a haver inventores, mas não são mais pessoas, são equipes constituídas essencialmente por engenheiros. Esse é o campo que vocês escolheram para estudar, o campo da engenharia.
que é um campo que exige uma sólida base matemática. E por isso é interessante para vocês, mesmo que não terminem o curso de engenharia. A juventude hoje tem tantas opções de trabalho, tantas opções de fazer, que frequentemente um jovem entra num curso, tranca a matrícula e vai para outro. O curso que vocês vão fazer é um curso que vai ensinar-lhes a pensar, porque tem uma sólida base matemática que serve para qualquer atividade que vocês vierem a desempenhar ao longo da vida. Isso é importante. Então, o que eu recomendo é que se dediquem, particularmente nos 2 primeiros anos, a aprofundar os conhecimentos de matemática. Vocês vão ter muita matemática e vão ter muita física. E isso vai ajudá-los a ter uma base de conhecimento, de organizar o raciocínio para que desempenhem suas tarefas no futuro. O que eu dizia do que aconteceu no mundo, aconteceu no Brasil. O Brasil, até os anos 30 do século passado, era um arquipélago de cidades no litoral que possibilitavam a ligação do que se produzia próximo ao litoral com o exterior. Assim, o Brasil desenvolveu a cana-de-açúcar, o Brasil desenvolveu a mineração, particularmente do ouro, desenvolveu o café. Eram ciclos. Vocês estudaram isso no curso de História do Brasil. Até os anos 30 do século passado, nós não produzíamos nem telha, não produzíamos vaso sanitário, não produzíamos torneira. O que produzíamos aqui, aprendemos com os índios, tudo mais era importado. Se vocês forem ao Teatro Municipal do Rio, ou aqui em Niterói, ao Museu do Ingá, seguramente o sanitário é importado. E não é importado por chiqueria, não. É importado porque na época não se produzia vaso sanitário no Brasil. Dos anos 30 para cá, com Getúlio Vargas, nós começamos um processo de incorporação do território brasileiro e de modernização da nossa economia e de formação do moderno Estado brasileiro, olhando para dentro e não mais para fora. Isso se acentuou na década de 50, quando Juscelino, presidente da República, decidiu construir Brasília. Para lá, se deslocando o centro do poder político do Brasil. Este ato, no meu modo de entender, marca a fundação do Brasil moderno, porque nós passamos a nos comunicar com o interior do Brasil. Númerozinho básico. 1958, o Brasil tinha 800 quilômetros de rodovia pavimentada. 2016, o Brasil tem 221 mil quilômetros de rodovia pavimentada. Veja o que se fez nos últimos 60 anos. Praticamente não tínhamos rodovia pavimentada no Brasil. Quando se estabeleceu a Belém-Brasília, Jânio Quadros, candidato a presidente da República, a criticou como a rodovia das onças, dizendo que ninguém para lá iria. Hoje, o Pará é o segundo estado brasileiro em produção de carne.
e Mato Grosso já é o primeiro estado brasileiro em produção de soja. Estados que estavam na região das onças, segundo Jânio Quadros. Todo esse Brasil que nós vimos se transformar nas últimas décadas é um Brasil feito pela engenharia. A engenharia é a irmã siamesa do desenvolvimento. Só há desenvolvimento com a engenharia. E nos deparamos aqui com uma discussão que é essencialmente política. Ou nós temos um projeto nacional, que é um projeto de promover o desenvolvimento econômico, que seja socialmente inclusivo e que possibilite a inserção soberana do Brasil no mundo. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, hoje. É uma das 10 maiores economias do mundo. Na década de 50, estava em 57º lugar no mundo. Na década de 50. Hoje é uma das 10 maiores economias do mundo. Tem extensão territorial, tem recursos naturais e tem população. Se obriga, portanto, a ter um projeto nacional em favor do seu povo. Tem 200 milhões de habitantes, é um dos países mais populosos do planeta. Se obriga a ter um projeto nacional sob pena de deixar de existir como nação com esta configuração geográfica que vocês aprenderam. O Canadá, por exemplo, não tem projeto nacional. Tem extensão territorial, tem recursos naturais, mas não tem população. A Austrália também não tem, pela mesma razão, não tem população. Agora, a Índia tem, a China tem, a Rússia tem, os Estados Unidos têm, e o Brasil tem de ter, mas não tem. Discute-se um projeto nacional no Brasil, como se discutiu e se implementou a partir dos anos 30 com Vargas, passando inclusive por boa parte da ditadura, que tinha um projeto nacional, a não ser no período Castelo Branco, de 64 a 67, que possibilitou o alinhamento automático do Brasil aos interesses dos Estados Unidos. De 68 em diante, a ditadura, embora repressiva, embora antipopular, tinha uma visão nacional. E na ditadura, várias empresas estatais se desenvolveram e esta política de integração do território nacional se desenvolveu notavelmente. Continuamos com o projeto nacional até a ascensão de Collor. Collor destruiu qualquer ideia de nacional, acabou sendo defenestrado. E aí, um parêntese. A capacidade de destruir e a velocidade da destruição é muito rápida. E a velocidade da construção é muito lenta. Se nós dermos a qualquer criança de 5 anos uma chave de fenda e um carburador de automóvel para desmontar, em 5 minutos o chão da sala estará cheio de pecinhas. Vai levar 15 anos para remontar se for engenheiro mecânico. Eu, por exemplo, não sei fazer. É a mesma coisa que ocorre com a economia.
para desmontar é muito fácil, para reconstruir é muito difícil. Depois do Collor, tivemos o governo Fernando Henrique Cardoso, que nos remete ao Castelo Branco da década de 60, com a visão de destruição da economia brasileira, de alinhamento automático com os interesses dos Estados Unidos. Foi uma década de desmonte do aparelho do Estado do Brasil. No governo Lula, tivemos, com muitas hesitações, o restabelecimento desta proposta, particularmente no segundo mandato dele. E no governo Dilma, o desastre. Não é possível deixar de considerar que o que houve do governo Dilma para cá foi um desastre que nos leva a essa situação de perplexidade. Por quê? Porque o que está em curso é a captura do Estado sem voto para destruir o que resta de patrimônio nacional. O que está em curso é a conquista do petróleo. Uma das sortes que deu o Lula, foi ter descoberto o pré-sal. Porque na Petrobras, essa Petrobras que está aí na Lava Jato, a Petrobras, o conjunto dos seus técnicos é de primeiríssima linha. A Petrobras tem mais de 80 mil profissionais admitidos em concurso com sólida qualificação técnica. Profissionais esses que foram amesquinhados no governo Fernando Henrique Cardoso e valorizados, especialmente na área de exploração e produção, pelo diretor Guilherme Estrela, que era um geólogo de reconhecida competência e que foi quem conduziu toda a atividade de pesquisa da Petrobras, de busca do petróleo, a descoberta do pré-sal, contra a opinião, inclusive, da diretoria da companhia. O mérito que tem o Lula nesse processo é o de ter, a partir de uma conversa com ele, Guilherme Estrela, bancado a perfuração do primeiro poço no pré-sal. Vou só explicar. Geólogo é sonhador, porque ele fica imaginando o que existe debaixo da terra. O que nós conhecemos debaixo da terra é muito pouco. O poço mais profundo que já foi perfurado no mundo tem pouco mais de 12 quilômetros. Então, é a crosta da terra que nós conhecemos. E o geólogo estuda, tem outros indicativos, faz explosões e vê como é que as ondas se propagam no subsolo, de acordo com o material, tem uma velocidade de propagação. O geólogo vai imaginando como é que é o subsolo. E os geólogos da Petrobras imaginaram que debaixo de uma camada de sal, uma camada muito espessa, de cerca de 3.000 metros, eles diziam que provavelmente haveria uma grande ocorrência de petróleo. Só que para chegar a essa conclusão, quer dizer, para saber se tem mesmo, tem que furar. Não tem outro jeito. E um furo, umzinho, custava 250 milhões de dólares. Que maluco que banca um furo de 250 milhões de dólares? E na indústria do petróleo, a taxa de sucesso normal é de 15%. Quer dizer, de cada 100 poços perfurados, só 15 acham petróleo. 85 são secos. Só que a maior parte
dos poços de petróleo são perfurados em terra. E são poços baratos. Esse poço do pré-sal, em águas profundas, quer dizer, já tinha que perfurar, ou penetrar em 5.000 metros de lâmina d'água até chegar ao fundo do mar. E lá furar mais 3, 4 mil metros, 250 milhões de dólares. A diretoria da Petrobras disse não. O Estrela levou o Lula e disse: eu preciso da sua autorização para fazer um teste. E o Lula topou, bancou, e ele achou o petróleo. E no pré-sal nós temos uma taxa de êxito que é o inverso da que ocorre na indústria do petróleo. 80% dos poços chegam ao petróleo, 20% só dão errado. Com isso, nós adquirimos a condição de ser um país independente em termos de suprimento de energia. Que nós temos recursos hidrelétricos que ninguém tem no mundo. A nossa energia elétrica vem basicamente de hidrelétrica. E com o petróleo, nós passamos a ser absolutamente independentes do ponto de vista de energia, suprimento de energia, o que nos dá uma condição no mundo que pouquíssimos países têm. Com a nossa dimensão, só a Rússia. Os Estados Unidos dependem da importação de petróleo, a Índia depende de importação de petróleo e a China depende de importação de petróleo. O Brasil passará a ser independente em termos de produção de petróleo. Isto deu à Petrobras uma condição de ser a alavanca do desenvolvimento industrial brasileiro. Porque para produzir, você precisa de equipamentos, precisa de máquinas, você precisa de pessoas, de técnicos. E a Petrobras contrata, além de ter esse corpo de técnicos extraordinário, ela depende de muitos fornecedores privados, nacionais ou estrangeiros. E ela desenvolveu mais de 5.000 fornecedores. Vocês que são daqui de Niterói, tem muita gente do estado do Rio. Macaé, por exemplo, era uma cidade que não tinha grande importância econômica, era um centro de pesca e um centro de turismo, mas não tinha grande expressão econômica. Macaé passou a ser um polo de desenvolvimento na região norte do estado por conta do petróleo, por conta da Petrobras. Quantas empresas se estabeleceram em Macaé nas últimas décadas por conta do petróleo? Centenas de empresas se estabeleceram em Macaé nessas últimas décadas, dos anos 80, 85, 86 para cá, nos últimos 30 anos. E seguramente, nos próximos 40, 50 anos, muitos empregos serão criados naquela região. Esse é o papel da Petrobras. Papel da Petrobras, âncora do desenvolvimento industrial brasileiro. Não é a Petrobras só, ela é âncora, pelo que ela contrata no setor privado de técnicos, de engenheiros e de outros profissionais. Daí a importância do projeto nacional que me referi. Ou nós temos essa visão de valorizar o que é nosso, e um projeto para fazer com que é nosso se expanda, gerando empregos, gerando desenvolvimento e melhorando o bem-estar das pessoas, ou nós voltaremos a ser dependentes do exterior.
A razão profunda da crise política em que nos encontramos é essa: é a captura do petróleo. Por baixo de toda essa campanha contra a corrupção, que nos une a todos, está o interesse de grupos externos e associados aqui a tomar o nosso petróleo, a amesquinhar o papel da Petrobras na produção de petróleo. E devo dizer, a bem da verdade, que esta Petrobras está sendo destruída por este governo da Dilma. A última direção que assumiu a empresa é uma direção comprometida com esses grupos que querem tomar o nosso petróleo, está destruindo a empresa, embora seja o governo da Dilma já comprometido com a entrega do petróleo. Como temos muitos órgãos da administração pública que, ao longo do governo Lula, se mantiveram alinhados a interesses externos. A Agência Nacional de Petróleo é um exemplo bem claro disso. A Agência Nacional do Petróleo, por exemplo, foi formada no governo Fernando Henrique, quando se rompeu o monopólio estatal do petróleo, e o primeiro presidente era o genro do Fernando Henrique, Davi Zilberstein. Qual era a credencial dele? Ser genro. Com o beneplácito da imprensa, com o aplauso da imprensa. Por quê? Foi colocado lá para enfraquecer a Petrobras, para criar obstáculos à expansão da atividade de produção de petróleo pela Petrobras, para possibilitar a entrega do nosso petróleo ao capital estrangeiro. Esse foi o papel do Davi Zilberstein na Agência Nacional de Petróleo. Entra o Lula, puxa, vai mudar. Vai entrar, então, uma equipe que tenha compromisso com o interesse nacional. Nunca conseguimos, na Agência Nacional de Petróleo, romper o domínio quase que absoluto que tem interesses vinculados a capitais estrangeiros na direção da empresa. Não conseguimos. Aí vai se perguntar, mas como? Não era o Lula o presidente? Era. Mas tem que negociar com o Congresso. Esse Congresso que vocês veem aí só ganha votos se tiver fulaninho ou beltraninho em tal ou qual posto de direção. Por mais popular que seja o presidente da República, tem que conversar com esse Congresso que vocês viram e veem aí. Então, meus amigos, o que eu os convoco é a participar desse esforço de levar à sociedade a necessidade de termos um projeto nacional, que é o fundamento da ação que vocês vão ter como engenheiros. Que o Brasil é um país em construção, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, que já estão prontos. O Brasil, como a China, o Brasil, como a Índia, tem muito o que fazer. Nós temos 221 mil quilômetros de rodovia pavimentada, mas precisamos de outros 200 mil nos próximos anos. Porque você expande a produção e não tem como transportar. É o que está ocorrendo hoje no interior. Eu falei do Amazonas, falei do Pará e falei de Mato Grosso. A maior reivindicação que existe naquela área é de melhor transporte. Porque o custo de escoamento do que se produz é muito alto por deficiência da rede de rodovias ou pela inexistência de ferrovias. Nessa saga, nessa luta pelo estabelecimento do projeto nacional, o Clube de Engenharia é uma trincheira. O Clube de Engenharia
congrega empresários, assalariados, profissionais liberais, donos de pequenos escritórios, professores universitários, em torno de propostas que sejam, 1, do interesse da democracia, 2, do interesse da soberania, 3, do interesse da engenharia. Não tem vinculação partidária, nem pode ter, porque senão não reúne esse universo. Mas tem sim visão política, tem sim compromisso político. E está aberto à participação de estudantes, como vocês, para que comecem a discutir esses temas que vão ser essenciais para a ação profissional que vierem a ter. São temas que interessam como cidadãos e temas que interessam como futuros engenheiros que serão. O clube está aberto à participação de vocês, temos todo o interesse que frequentem o clube, pensamos e vamos seguramente em algum instante conseguir instalar subsede aqui do outro lado da Bahia, para poder facilitar o acesso a pessoas que moram do lado de cá e possibilitar a transmissão simultânea das palestras e atividades que ocorrem na sede para o lado de cá, de tal sorte que funcionemos como uma grande família de engenheiros de todas as modalidades. Muito obrigado. O projeto nacional é um projeto que, obviamente, ele não pode se vincular só às atividades da engenharia. Transporte, saneamento, habitação, política industrial, política agrária, saúde, educação, todo o espectro de atividades da economia. Nós podemos sempre olhar por um lado ou por outro. Educação, por exemplo, que interessa a vocês. Dentro de um projeto nacional, dentro de uma visão de fortalecer o seu povo e de dar oportunidades de acesso ao ensino público, eu posso ter uma política que privilegie o ensino público ou eu posso ter uma política que privilegie o ensino privado. Desgraçadamente, no Brasil hoje, digo, passando por Lula, por Dilma, no Brasil hoje, privilegia-se o ensino privado na mão de empresas estrangeiras. O único ganho que se teve no governo Lula e Dilma, e foi um ganho efetivo, foi uma política de expansão das escolas técnicas federais. Teve ganho. Teve expansão das escolas técnicas federais, melhorou-se o acesso da criança à escola, melhorou-se a remuneração dos professores do ensino básico, que é responsabilidade de municípios e de estados. Houve uma política de melhoria, não só da remuneração, como da qualificação do profissional. Isso foram ganhos. Como houve também, através do ProUni, a possibilidade de ocupação de vagas na rede privada para alunos que não tinham acesso à rede pública. Mas não houve uma política de fortalecimento do ensino público. Isso, se nós dispusermos de um projeto nacional, será prioritário. O ensino público é gratuito. Você tem políticas aí agora que dizem o seguinte, já li aí no tempo, que é cobrar anuidade de quem puder pagar na área pública.
É um escândalo. Isso é um escândalo. A gente paga imposto para ter serviço. E a educação é um dever do Estado, está na Constituição. Não tem cabimento o Estado abrir mão do cumprimento desse dever e delegar à empresa privada, por mais nobre que seja. Ainda mais estrangeira. Por quê? Eu não tenho nada contra o estrangeiro, não. Acho que uma empresa estrangeira que vem, por exemplo, para a área de petróleo, trabalhar junto à Petrobras, ela gera empregos, traz tecnologia, paga impostos aqui. Nenhum problema contra o estrangeiro. Mas a atividade de ensino é uma atividade própria do país. Eu não posso deixar em mãos externas aquilo que é nosso. Vou formar cabeças que não necessariamente estarão comprometidas com o interesse nosso. É isso. Você falou pra gente como que o petróleo foi o formador do nosso país como ele é hoje. O mundo já passou por vários elementos que proporcionaram o crescimento. Já foi madeira, ouro, óleo de baleia. Agora nós estamos na geração do petróleo. Você acha que essa geração está chegando ao fim? Você consegue enxergar qual seria a próxima fronteira? Olha aqui. Relativo, o que você diz tem sentido. O século XIX foi do carvão, daí a força da Inglaterra. Até hoje, entretanto, o carvão é a maior fonte geradora de energia na China e nos Estados Unidos. Não é mais o século do carvão. O século XX foi o século do petróleo. Esse século vai ser nuclear e renováveis. Daqui para frente, cada vez mais renováveis e nuclear. O que não elimina os outros. Nós estamos muito bem colocados agora para entrar no petróleo, quer dizer, expandir muito a nossa ação na área de petróleo e nuclear. Vejam bem, Greenpeace, essas organizações ambientais todas, vivem fazendo propaganda contra o nuclear, aqui. Nos Estados Unidos, tem 104 usinas nucleares em construção. Veja se o Greenpeace lá está falando está combatendo o nuclear. Lá não. Então, é para impedir que nós desenvolvamos a tecnologia e entremos no ciclo da energia do futuro. É por interesse meramente geopolítico. Porque se fosse para valer, seria contra o nuclear em qualquer lugar. Por que é contra o nuclear aqui? Hidrelétrica, por exemplo. Nós temos 130 mil megawatts de capacidade de geração de energia, dos quais a maior parte hidrelétrica. Nos últimos anos, entretanto, inclusive os governos Lula e Dilma, hidrelétrica não pode mais ser feita por reservatório. Ora, é a pilha do celular. Se eu tirar a pilha... O que é a APA? A APA é o estoque de energia. O reservatório estoca a água para quando não houver chuva, eu continuar com a turbina gerando energia. Se eu não tenho reservatório, eu deixo de ter esta grande vantagem da usina hidrelétrica. E água é grátis. O investimento que você faz numa hidrelétrica é simplesmente o da construção e da manutenção. A fonte não é óleo, que você tem que pagar sempre, não é carvão, que você tem que pagar sempre, não é nuclear, que você tem que pagar sempre. É renovável. É água. No Brasil é dificílimo você fazer hidrelétrica hoje por conta da ação desses grupos ambientais que frequentemente estão vinculados a interesses externos. Professor, o que o senhor acha em relação ao
país ele tem uma matriz energética, por exemplo, principal, não sei se o Brasil é hidrelétrica, mas a variação dessa matriz energética, por exemplo, lá nuclear, a gente tem Angra 1, tem Angra 2. E, na verdade, nós devemos ter mais nuclear. Não tenham dúvida, depois que foi feito o acordo com o Irã, o objetivo dos americanos vai ser paralisar o programa nuclear brasileiro e impedir a conclusão de Angra 3. Como eles atrasaram a conclusão de Angra 2 por 20 anos. Por quê? A energia nuclear é uma energia absolutamente segura, tem risco, como qualquer atividade humana tem. Dizia meu avô que para morrer basta estar vivo. Não é? Mas são riscos absolutamente controlados. E o plano brasileiro, e aí é o Plano Nacional de Desenvolvimento de Energia, contempla a construção de 8 usinas nucleares no Nordeste, porque o Nordeste não tem mais capacidade hidrelétrica para desenvolver. Então, as próximas nucleares, Angra 3 vai ser concluída em algum instante, as próximas nucleares deverão ser construídas no Nordeste, e com isso, além do eólico, que está em grande expansão, nós já temos hoje cerca de 13% da nossa necessidade de energia cobertas pela eólica. E solar, que pouco se utiliza no Brasil, mas nos próximos anos deve crescer, nós temos ainda na bacia Tocantins-Araguaia cerca de 100 mil mega em hidrelétrica que estão paralisados por questões ambientais. Quer dizer, do ponto de vista energético, o Brasil, tendo um governo comprometido com o interesse nacional, tendo governos comprometidos com o interesse nacional, o Brasil tem uma situação muito tranquila em relação a outros países do mundo. Eu fico satisfeito de ver tanta menina. Sabe por quê? Quando eu me formei, nós éramos 192. Tinha 5 meninas. 5. Você vê como é que a mulher, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, como é que a mulher conquistou espaço no mercado de trabalho. E não era porque a minha escola era exclusivista, não. Me formei na PUC do Rio. Mais alguma pergunta? Não havendo, está encerrada a sessão. Muito obrigado.